Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Boa noite agora. Meu nome é Thiago Lazarim, sou professor de filosofia e sociologia, então, na verdade, até queria contar para vocês. A partir do segundo semestre, estarei junto com as professoras Jennifer e Fabi, atuando na disciplina de sociologia. Então, hoje é a nossa última aula de filosofia comigo aqui, tá bom? Então, para essa última aula, nós convidamos um professor da rede estadual, porque aqui o Centro de Mídias também está de portas abertas, né, para todos, afinal de contas nós somos uma extensão da rede estadual de educação, então a gente tem aqui as portas abertas para professores e o que nós fizemos hoje foi convidar um professor da cidade de Dracena, o nome dele é Marcelo Mansano. Eu gostaria em primeiro lugar, então, de apresentá-lo e também de perguntar, né, para o Marcelo, aproveitar essa apresentação dele e perguntar, né, qual que é a atividade dele, qual o trabalho que ele desenvolve como professor na sua escola e como ele entrou em contato com o Centro de Mídias, tá certo? Professor Marcelo, muito prazer em recebê-lo aqui. Você pode Tiago, responder? Obrigado. boa noite, Tiago, né? Então, meu nome é Marcelo, eu leciono na rede já faz algum tempo, né? Aqui no município de Dracena, né? Então, no caso, eu tenho dois cargos, eu trabalho em Dracena e na cidade que eu moro, chamada Ouro Verde, né? São cidades próximas aqui no extremo oeste paulista, né? Quase divisa com Mato Grosso do Sul. Eu leciono sociologia, né? Já faz algum tempo, sou formado em ciências sociais, né? E também, né? A disciplina de filosofia. Então, são as duas disciplinas que eu leciono no estado já faz algum tempo, né? Mas a minha formação mesmo é na área de ciências sociais. Então, eu procuro estar mais, assim, atuando na disciplina de sociologia, né? E também um pouco de filosofia quando eu tenho essa oportunidade. Então, eu quero agradecer a vocês, né? Você, Tiago, a Maria Fernanda, ao pessoal, tá? E meu convite se deu, né? Nós estávamos conversando, eu uma professora de filosofia também aqui de Dracena, a Michela, né? E questionando, vendo as aulas e vendo os materiais, aquela questão de da matéria dada, né, se encaixava com o material impresso, com as aulas do CMSP. Aí tivemos a oportunidade de, através do Instagram, né, entrar em contato com a Maria Fernanda, que é professora de filosofia e também, né, junto com você, né, Tiago? Então, no caso, ela nos convidou, ela fez esse convite, né? Então, no caso, ela me convidou para estar aqui hoje, né, participando, né, dessa aula, né, dessa última aula, como você disse, de filosofia. Então, eu só tenho a agradecer a vocês. E é isso, Tiagão. Então, Marcelo, hoje então você vai dar uma aula, né, que você preparou. O Marcelo, só para vocês saberem, ele vai continuar na escola dele, né? Mas ele está dando essa aula aqui de filosofia. Não é que ele está vindo para cá, não é isso, Marcelo? Você está dando aula ainda na Exatamente, sua Tiago. escola. E então, mas hoje é uma aula sua, né? Foi o professor Marcelo mesmo que escreveu o material, que propôs a aula. Então eu gostaria muito de ouvi-lo, Marcelo, também para que a gente possa conversar também, tá certo? Vamos lá, então. Tá certo, Tiago. Vamos lá. Podemos colocar aí logo de início o primeiro slide, né? Porque somos diferentes com o tema e com as habilidades. Exatamente. Então temos aí o tema, né? Porque somos diferentes. Né? Então essa vai ser a nossa, digamos, nossa perspectiva da aula, né? Entender por que somos diferentes. Tá certo? Pode mudar de slide, por favor. Então, nós temos aí, ó, como conteúdo da aula de filosofia, né, do segundo ano do ensino médio, filosofia e outras formas de conhecimento, mito, cultura, religião, arte e ciência. A gente sabe que faz parte, né, de grupos culturais diferentes, no caso. Então, a habilidade de hoje é relacionar práticas de cidadania e respeito às diferenças. Pode passar o slide, por favor? Então, essa aula foi, né, eu escrevi essa aula, é claro que eu peguei informações do CMSP, né, do currículo paulista, então eu pesquei algumas aulas de filosofia, de sociologia, até mesmo de história, para poder, né, tentar dar uma coerência, né, na aula de hoje, tá? Podem passar, fazendo um favor. Então, logo de início, nós vamos discutir essa questão, né? O que todos nós temos em comum, né? A gente fala que é a capacidade de nos tornarmos diferentes e de viver essa experiência que é de ser humano. Então, quando falamos isso, quando afirmamos essa questão, nós já estamos o quê?
dando a entender que nos diferenciamos dos outros seres, dos outros animais, pela capacidade que nós temos de pensar, né? Então, como diria, né, os filósofos, né, acho que é Descartes, né, penso logo existo, né, entre outras fases, né, ao qual o ser humano se afirma, né, em relação à sua diferença dos outros animais, porque nós pensamos, né? Então nós transformamos a natureza, nós deixamos marcas, tá? Então o ser humano ele tem essa diferença com os outros animais. E nesse fator de diferença, nós também o quê? Temos a capacidade de diferenciarmos um dos outros, tá? Que é o quê? É através da imersão em diferentes culturas. Então, o que nós temos que entender aqui é que o diferente, né, não é o errado, né, não é o melhor ou o pior, é simplesmente o diferente, tá? Então, eu falo assim até para você aí, Thiago, que mora numa grande cidade, né, como São Paulo, né, nós temos isso aí, a gente vê, né, vários imigrantes, diferentes lugares, né, aí na capital, diferentes culturas. Isso a gente vê refletido, né, na questão da culinária, né? São Paulo tem essa imagem, né, de ser uma grande cidade com uma questão gastronômica muito diversificada, né, com culinária em diferentes lugares. Então a gente começa a entender essa diferença, né? Então a gente tem que se respeitá-la. Então eu falo que a diferença, ela nunca deve ser vista do ponto de vista do juízo de valor que nós temos em relação ao que é certo e o que é errado. Então, como nós olhamos o outro na sua diferença, temos que entender que aquele comportamento faz parte daquele grupo social, daquele grupo cultural, tá? Para que a gente não tenha o quê? Essa questão de, digamos, imediatista, né? O preconceito, o pré-julgamento, ou seja, um julgamento sem ter o quê? Uma noção correta do que aquilo, quer dizer, como que aquela sociedade existe, como que aquele grupo social existe na diferença, tá? Então, Thiagão, eu queria passar a bola para você poder também falar um pouco com a gente em relação a isso, né? Uma cidade como São Paulo, onde vocês vê, né, onde todos os paulistanos convivem com essas diversidades culturais, né? E como que vocês, assim, convivem com essa diferença, né? A gente, como eu falei anteriormente, da questão da culinária, né, dessa diversidade gastronômica que São Paulo tem, né? Então, eu acho que São Paulo já é uma cidade que já está acostumada um pouco com essa diversidade. A gente sabe que ainda existem certos, digamos assim, preconceitos, né, em relação ao ser diferente, tá? Então, como você viria isso aí, vocês aí na cidade de São Paulo, com essa questão de tantos imigrantes, tantas questões diferentes, a gente vê o bairro da Liberdade, né, Ok, com as Marcelo. questões... Então, vamos lá, né? Eu acho que é importante fazer uma parte aqui, né? Porque essa habilidade que nós estamos fazendo, hoje é uma aula de revisão, né? Então, o que nós solicitamos ao professor Marcelo foi que ele pegasse uma habilidade, né, do currículo, retomasse essa habilidade. Então, já foi uma aula dada, né? Se eu não me engano, o professor Marcelo, ele também se inspirou em outra aula de filosofia, que não foi dada por mim, mas com certeza, né, algum professor aqui da filosofia do Centro de Mídias é, orientou, enfim, e ele justamente está falando dessa aula que é sobre filosofia e outras formas de conhecimento. É, não, não é essa daqui, né? Você está falando, é isso mesmo, né? Filosofia e outras formas de Sim, conhecimento, mito, cultura, religião, arte, ciência, relacionar práticas de cidadania e respeito às diferenças, né? Então essa é a habilidade, né? Então acho legal você falar da diferença. A diferença é um conceito bastante estudado na filosofia, né? Um filósofo da diferença que nós temos aqui bastante, que é muito importante é o Derrida, né? Mas de qualquer forma, assim, com certeza a gente vivendo aqui numa cidade como São Paulo, é, nós temos uma vida totalmente, uma dinâmica, né, de relacionamentos completamente diferente de uma cidade com menos habitantes, é, que tem um outro nível de urbanização, enfim. Então, essas metrópoles, né, tem até um texto importante de um sociólogo que é o Jörg Simmel, que ele fala da metrópole e a vida mental, e nesse texto ele um pouco fala também como que na metrópole o sujeito ele se torna meio blasé, porque ele tem tantos estímulos sensoriais, e ele é tão estimulado no seu dia a dia pela própria massa, né, de relações que ele estabelece, que ele acaba tornando alguns acontecimentos
que poderiam acontecer em outro lugar, como numa cidade menor, esse sujeito ele acaba se tornando blasé, né? Ou seja, tem essa atitude blasé, essa atitude de não dar atenção, por exemplo, a uma pessoa que está sofrendo na rua, né? Um morador de rua. O morador de rua, muitas vezes aqui, numa cidade grande, ele se torna invisível, mas isso em outros lugares ele não é também, né? Mais ou menos isso, professor? O que você gostaria de comentar? Exatamente, Tiago, é mais ou menos por aí. Então, a gente vê que essa questão da diferença, né, ele pode causar reflexos, né, diferentes conceitos, vamos supor, na questão social, como você disse anteriormente, né, então, a gente vê que quando a gente estigmatiza certa grupo social, né, a gente está, então, como se diz, marginalizando esse grupo, né, tirando ele do contexto social, né, tornando ele mais vulnerável, vamos dizer assim, né. Então, eu acho que nessa questão, sim, né, então eu concordo com a sua fala, né, e só para também dar uma, né, implementar mais um pouco, né, eu acho que é basicamente por aí, né, então nós temos que entender que essa diferença, né, quando a gente vê o outro na sua diferença, a gente tem que entender que aquela diferença faz parte do contexto social daquele grupo, né, enquanto quando nós pré-julgamos, né, ou a gente faz um julgamento, tendo como base o nosso juízo de valor, isso torna digamos, o conhecimento daquele outro grupo de uma forma preconceituosa, que às vezes estamos criando um preconceito sem conhecer a fundo aquela cultura. Então, por isso nós temos que aceitar o diferente e entendê-lo, né? Que ele só existe porque ele é diferente. Tá? Então, para a gente poder dar uma explicação melhor, eu pedi para vocês colocarem no slide que fala, não esse slide próximo, que fala de grupos sociais da cidadania, o que fala sobre socialização. Pode passar o outro. Mais um. Esse, exatamente isso. Então, a gente passa por um processo de socialização. Então, a gente fala que todo ser humano passa por esse processo de socialização. Tá? Então, ele é em todas as sociedades. Então, o que esse processo de socialização faz? Ele introduz o indivíduo dentro do ambiente social e cultural. Né? Então, se a gente pegar e não reconhecer o outro na diferença, vamos supor, né? A gente fala, pegar Rousseau aí, né? O homem no estado de natureza. A gente fala que o homem nasce puro, né? A sociedade que o corrompe. O corrompe, né, Tiago, no bom sentido, né? Então, o indivíduo ele é introduzido no ambiente social. Então, ele é socializado, ele passa por uma questão de aprendizagem, né? Conhecimento de valores, o que é certo e o que é errado, e que isso ele leva para a vida, para depois em outros processos de socialização, né? Depois a família, no caso a escola, o trabalho, para que ele desenvolva, né, essa questão esse juízo de valor, né, que ele teve como base na família. Então, por isso que é importante esses entes socializadores. Então, a gente tem como base a família. Então, no caso, se a gente pegar, vamos supor, qualquer indivíduo recém-nascido, sem nenhum vício, né, sem nenhum contato direto com a sociedade, né, a gente fala na pureza mesmo, né, o homem no seu estado puro, né? Então a gente fala, se a gente pegar, seja qual for, um exemplo, né, que eu vou dar aqui, um indígena, filho de um índio, e tentarmos socializar ele na cultura do branco, ele não vai ser índio, né, concorda comigo? Então, eu falo nesse contexto, então por isso a gente tem que ter o respeito pelo outro na sua diferença, e conhecer que, se o outro fosse exatamente igual a nós, ou se existisse uma natureza humana como a todos nós, com certeza certos grupos étnicos, culturais, deixariam de existir. Seriam o quê? Seriam, digamos assim, eliminados pelo esse grupo dominante, que a gente chama de, né, grupos majoritários, né, os que governam, né, não sei se isso seria o sentido correto da palavra, tá? Mas eu diria que então essa socialização é importante por isso, para a gente poder enxergar que em cada processo de socialização, né, ele se enquadra de acordo com um determinado grupo. Então, quando a gente vê dessa forma, né, o outro na sua diferença, tá, a gente passa a entender esse processo, que ele é comum a todos, mas ele também tem o quê? Essa questão de diferença. Né? Ao ser introduzido no ambiente social, você adquire consigo aquela cultura, né, uma certa identidade cultural e social. Né? Então, por isso que a gente fala que a família, a escola são tão importantes, e reconhecer esse processo também é muito importante para que a gente o quê? Então, se não cria esse preconceito, esse imediatismo sobre o outro, né? Ou seja, não colocamos nosso juízo de valor como um ponto de vista, e sim devemos relativizar, né?
entender que existem outras coisas que são diferentes das nossas e que só assim eles podem se afirmar como grupo, tá? Então, eu gostaria que você pudesse também dar uma palavrinha para mim, falar sobre essa questão, Tiagão, assim, sobre a questão de socialização, que eu acho muito importante, né? Então, eu acho que isso é uma questão que a gente deve observar, né? E dar bastante ênfase, né? Porque se a gente pegar, como eu falei anteriormente, uma pessoa e socializá-la da forma que nós queremos, ela deixa de fazer parte daquele grupo, não é verdade? Bom, professor, é uma questão complicada, né? Porque, por exemplo, a gente falar de diferença, diferença é sempre um conceito, né? Uma categoria relacional, né? Ou seja, ela só existe em relação entre uma e outra pessoa. Agora, o que é diferente para mim, tendo o eu como referencial, com certeza pode não ser para outra pessoa com outro referencial. Então, um dos problemas que nós temos enfrentado socialmente, na filosofia, na sociologia, é esse conceito aí da antropologia também, que é o Sim, etnocentrismo, ou eucentrismo, ou se você for na psicanálise, o narcisismo, em tantos outros lugares, que tem como referencial absoluto o eu, a figura do eu. Então, lógico que sendo referencial esse eu, o outro vai ser diferente sempre, sempre vai ser diferente. Agora, o modo como esse eu recorta as diferenças do outro é que é questionável, né? E muitas vezes esse recorte das diferenças do outro tem a ver com um mecanismo social que induz essa pessoa a ser preconceituosa, a estigmatizar, a estereotipar, a fazer com que o outro seja, a diferença do outro seja digna de ser, digna não, né? Seja indigna, né? Seja inferior. Então, essas diferenças todas são recortadas de modo arbitrário. Então, lógico, para uma pessoa que mora num centro urbano, o indígena, dependendo do interesse dessa pessoa, ele pode ser desvalorizado pela sua diferença, que na verdade não é diferença nenhuma para quem é indígena, né? Então, quem vive sim. numa comunidade indígena, a realidade é aquela lá, e eu sou diferente para ele, né? Então, esse exercício que é muito importante para nós todos da área das ciências humanas se chama alteridade. E eu volto com a palavra aí para o professor Marcelo. Então, vamos lá. Então, eu gostaria que vocês passassem no próximo slide, o anterior, né, que fala sobre a questão da cidadania e de minorias, né, para a gente poder entrar nesse conceito que nós acabamos de falar aqui com o Tiago, tá? Se eu não me engano, seria o slide 4, que fala sobre grupos sociais e cidadania, as diferenças e minorias. Depois desse, todos nós pode passar mais um. Isso, esse aí mesmo, exato. Então, nós estamos vendo que estamos falando sobre grupos sociais e cidadania. Então, entra nessa questão que o Tiago acabou de abordar aí, né? Então, quer dizer, quando nós vimos o índio dessa forma, ou seja, como as políticas públicas, digamos, deixa de dar uma certa assistência a esse grupo, tá? Eles entram na questão de minorias. Então, minorias aqui, nós estamos falando de questão de números. Estamos querendo falar de grupos sociais que são mais vulneráveis, né? Que são, digamos assim, que existe, vamos supor, que entre os grupos, entre as majoritários, eles são excluídos. Então, entra nessa questão que o Tiago falou, né, em relação ao índio. Então, o que nós temos que entender? Primeiramente, que minoria, né, quando a gente fala em minoria, a gente não está falando em questão de números, tá? A gente está falando em questão de grupos sociais mais vulneráveis, tá? Então, de uma certa forma, eles têm que se agruparem, se organizarem para poder o quê? Reivindicar os seus direitos, tá? Então, aqui eu vou citar algumas coisas para vocês, para poder ficar mais esclarecido, né, esse assunto, tá? Em relação a essa questão de minorias e por que que eu estou falando disso, tá? Então, é mais ou menos por aí. A gente fala que, segundo o sociólogo Mendes Chaves, né, ele fala que a questão da palavra minoria, né, ela se remete a um grupo de pessoas que se, de algum modo, em algum setor das relações sociais, se encontra numa situação de dependência ou desvantagem, né, em relação aos outros grupos. Então, onde eu quero chegar? Como nós, como cidadãos, podemos agir em prol desse tipo de política? Então, eu lembro que eu sou uma aula de filosofia também, que se falava a gente não pode negar o que está sendo negado, né? Então, a negação da negação.
tá? Então, o que está acontecendo é basicamente isso. Então, nós, né, como cidadãos, né, no caso, a gente pode participar em si dessa mudança, né, social, em termos de observação dessas minorias. Em que sentido? Vamos supor, né, quando a gente vai pensar em políticas públicas, vamos voltar no caso do índio, né, qual que é o interesse de determinado grupo? Então, vamos supor, quem faz as leis, a gente sabe que no caso, né, é o legislativo, são os políticos, tal, tá? Então, é neles que a gente tem que focar. Então, nós temos o quê? O direito de votar. Então, nosso voto tem que ser consciente, tem que estar ligado o quê? Nessa questão, né, de defesa de causas, né, defesa da causa das minorias, de programas que beneficiem determinados grupos, né? Então, a gente fala que eu penso que é necessário que a gente que a gente entenda, né, essa questão. Então, no fato, quando a gente faz o quê? Essa questão de minoria, né, eu queria falar um pouco de você sobre isso, que na nossa Constituição, essa palavra minoria, esse termo, ele não é utilizado, mas de alguma forma, em alguns artigos, a gente sim trabalha com essa questão das minorias, tá? Então, eu só queria citar alguma coisa para vocês que eu acho interessante aqui, né? Existe um artigo na nossa Constituição, né, o artigo 215, que fala, né, que o Estado ele garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais. Então, quer dizer, como eu vou garantir a existência de uma etnia ou de um grupo étnico, no caso os indígenas, sendo que a briga pelo acesso à terra ou à sua condição de existência ainda seja o quê? Não seja um privilégio. Ou seja, ela esbarra em outros privilégios. Então, vamos supor, a pessoa que defende, sei lá, né, uma agricultura, né, a questão da exploração da floresta, de recursos naturais diversos, está assim contrário o quê? A questão dessa minoria indígena. Tá? Então, eu acho que nós, como cidadãos, temos que pensar dessa forma. Nós elegemos pessoas, na verdade. Então, nós temos que colocar essas pessoas, né, que defendem essas minorias dentro do quê? Dentro do legislativo. Então, quer dizer, quando que as mulheres vão ser representadas? Tá? Isso tem uma outra questão que é discutida, né, na nossa Constituição, né? Quando a mulher vai ter seu papel, quando ela for o quê? Quase que igualdade entre com os homens dentro desse Congresso. Então é necessário que essas pessoas, né, que são as minorias, né, sejam assistidas, que elas estejam sendo representadas por alguém dentro dessa organização maior, que seria o Estado. Tá? Então, eu vejo dessa forma. Então, quando a gente fala em questão de diferença, tal, isso tudo vai ocasionando, né, numa relação social que às vezes dificulta o nosso entendimento e a nossa tolerância como diferente. Então, acho que é necessário observarmos, através de políticas públicas, tá, tendo, né, como digamos, porta-voz, nós mesmos, né, como cidadãos, de escolher, né, nossos representantes, né, de brigar, estar sempre sendo atuante, né, seja numa sala de aula, seja no dia a dia, né, em manifestações culturais, tal que aceitando, né, e digamos assim, brigando junto, reivindicando também os direitos dessas minorias, tá? Então eu passo a palavra para você, Tiagão, para você poder também falar um pouco sobre isso, né, em relação a essas minorias, né, que eu acho que ainda falta muito para a gente poder, digamos assim, né, aceitá-las e até mesmo introduzi-las nesse ambiente social, ou seja, para que elas sejam beneficiadas, né, com aquilo que elas precisam em relação a direitos, né, e exercício de cidadania, para que elas sejam cidadãs, assistidas como cidadãs. Então, professor Eu falo, Marcelo, seguinte, a nossa aula está correndo rápido, né? A gente tem pouco certo, tempo de explicação, né? Pouco tempo de aula, menos de 2 minutos. Então, é uma questão muito extensa, né? E, enfim, falar sobre minorias, falar sobre representatividade, né? Eu entendo que os grupos que são conhecidos como minorias, muitos deles não gostam de ser conhecidos com esse mesmo nome, minoria, né? Eles não são uma minoria absoluta, eles são uma minoria na representação do poder, porque a gente tem uma política de representação, né? Então é muito importante entender que a questão da minoria é que é uma minoria na representação do poder, né? Então, no parlamento, as mulheres, os indígenas, a população negra, ela não tem a mesma representatividade de outras populações, como dos homens, hétero, branco, etc, etc.
Então é isso, né? Agora estamos correndo muito. Olha só, professor, contra a sua vontade, eu coloquei aí sua rede social. Não sei se você está percebendo aí, para o pessoal Tô entrar vendo. em contato com você. Eu quero te agradecer bastante aí a sua presença, né? Compartilhar aí seus conhecimentos. E aqui eu vi no chat também que professor da rede, professor, foi elogioso isso aí, professor do Centro de Mídias. Ó, todo mundo aqui do Centro de Mídias também é professor da rede, hein? Vamos se lembrar, tá bom, pessoal? Tá joia. Então, muito obrigado e eu vou me despedir de você, Marcelo. Um grande abraço aí. Tiago, obrigado para vocês também, tá? Eu que agradeço essa oportunidade. Até logo. Espero ter ajudado.